Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Capítulo 10. Métodos, princípios e motivos corretos. Educação apropriada. Curambong, Austrália, 27 de agosto de 1895. Prezados irmão e irmã, os alunos de nossa escola de ensino manual neste lugar estão fazendo o máximo para seguir a luz que Deus tem dado, para combinar com o preparo mental devido ao uso do cérebro e dos músculos. Até aqui tem os resultados excedido a nossa expectativa. No fim do primeiro semestre, que foi considerado como uma experiência, foi dada a oportunidade de os alunos terem suas férias e de se empenharem em qualquer trabalho que escolhessem fazer. Porém, cada um rogou que a escola continuasse como dantes, com trabalho manual cada dia, combinado com certas horas de estudo. Os alunos não desejavam abandonar a oportunidade presente de aprenderem a trabalhar e a estudar. Se essa é a sua escolha nas mais desvantajosas circunstâncias, que influência se fará sentir quando os edifícios escolares estiverem levantados e houver arredores mais favoráveis para os alunos? O edifício que agora ocupam, o único afinal próprio para esse fim, era um velho hotel que alugamos e que estamos usando em sua máxima capacidade. 4 tendas armadas no campo vizinho são também ocupadas pelos alunos. Cada manhã, às 6 horas, são os membros da escola reunidos para o culto matinal e para o estudo da Bíblia. Tais ocasiões têm se demonstrado uma bênção. Falei aos alunos 8 manhãs. O Senhor Jesus verdadeiramente estava em nossa assembleia. A congregação variava entre 26 e 30 pessoas. Nas primeiras reuniões desceu sobre mim o espírito de intercessão, e todos sentiram que o Senhor ouvira as nossas orações. Então falei cerca de 30 minutos, e o Senhor me deu palavras para os que estavam reunidos. Estes períodos foram os mais proveitosos, e o testemunho dos estudantes que se seguiu deu evidência de que o Espírito Santo a todos dava um vislumbre das coisas de Deus. As impressões espirituais tornaram-se cada vez mais assinaladas com a continuação das reuniões. A presença divina estava conosco. As simpatias e sentimentos dos parentes inspiraram-se de poder e graça. Os corações eram suscetíveis à influência do Espírito Santo e decididas mudanças se operaram na mente e no caráter. O Espírito de Deus estava trabalhando nos agentes humanos. Louvo ao Senhor pela encorajadora influência de seu Espírito sobre o meu próprio coração. Todos nós sentimos que o Senhor estava cooperando conosco para nos levar a querer, resolver e agir. Não se propõe o Senhor a realizar por nós nem o querer, nem o efetuar. Este é o nosso próprio trabalho. Tão logo sinceramente nos empenhemos no trabalho, é dado a graça de Deus para operar em nós o querer e o perfazer, mas nunca para ser um substituto de nosso esforço. Nossa alma deve ser despertada para cooperar. O Espírito Santo trabalha no agente humano para operar a nossa própria salvação. Esta é a lição prática que o Espírito Santo se está esforçando para nos ensinar. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nunca tive um senso mais profundo da preciosa verdade de seu poder sobre o espírito humano do que quando me dirigia àqueles alunos nas reuniões cedo de manhã. Uma manhã após outra senti-me encarregada de uma mensagem de Deus. Também tive liberdade especial ao falar 2 vezes no sábado. Em cada reunião, vários incrédulos estavam presentes e ficaram muito comovidos ao ser a verdade apresentada. Caso tivéssemos um lugar apropriado para a reunião, poderíamos convidar os vizinhos a assisti-la. Mas a nossa sala de jantar comprida e estreita, tão superlotada como se estivesse entulhada, não é um lugar muito agradável para o culto. É-me designado um pequeno espaço no canto da sala e fico comprimida à parede. Não obstante, o Senhor Jesus está na Assembleia. Isto sabemos. Algumas almas estão agora pensando muito seriamente sobre o assunto da verdade.
Todos nós sabemos que as lutas íntimas mais graves e mais intensas se produzem no momento da grande resolução de executar as convicções que estão no coração humano. A consagração da alma a Deus é a entrega da guarda da alma àquele que comprou sua liberdade a um preço infinito, e então devemos prosseguir em conhecer ao Senhor para que possamos saber que com a alva será a sua saída. Obedecer é melhor do que sacrificar. Toda a obra do cristão se resume em querer e efetuar. Educação equilibrada. Os alunos trabalham arduamente e com fidelidade. Estão fortalecendo os nervos e ganhando solidez, bem como atividade muscular. Essa é a devida educação que fará sair de nossas escolas moços que não são fracos nem deficientes, que não têm uma educação unilateral, mas um preparo físico, mental e moral completo. Não devem os educadores do caráter esquecer-se de pôr o fundamento que tornará a educação do maior valor. Exigirá isso abnegação, mas deve ser feito. Devidamente conduzido, o ensino físico preparará a atenção mental. Mas esse somente sempre forma um homem deficiente. A atenção física, combinada com o esforço mental, conserva a mente e o moral numa condição mais saudável, sendo feito muito melhor trabalho. Sob esse treino, sairão de nossas escolas alunos educados para a vida prática, habilitados a dar o melhor uso à sua capacidade intelectual. Se quisermos fazer justiça aos nossos estudantes, devem ser combinados o exercício físico e mental. Temos trabalhado aqui neste plano com absoluta satisfação, não obstante a maneira inconveniente em que os alunos têm de trabalhar. Aqui cheguei e comecei o trabalho da minha parte com tanto fervor que isso a todos inspirou um renovado zelo e tenho estado trabalhando com determinação, regozijando-se por terem esse privilégio. Temos provocado um no outro o zelo e as boas obras. Temiam os obreiros da escola que eu plantasse as primeiras árvores, e agora tanto eles como eu temos a satisfação de ter os primeiros pomares genuínos desta vizinhança. Algumas de nossas árvores produzirão frutos no próximo ano, e os pêssegos darão uma boa colheita dentro de 2 anos. O Senhor, de quem compramos nossas árvores, mora a cerca de 30 quilômetros daqui. Tem extenso e belo pomar. Diz ele que temos esplêndida terra para frutas. Bem, a escola fez um excelente começo. Os alunos estão aprendendo a plantar árvores, morangos, etc., a conservar cada radícula desembaraçada para lhes dar oportunidade de crescerem. Não é esta uma lição muito preciosa sobre a maneira de tratar a mente humana, bem como o corpo? Não embaraçar nenhum dos órgãos do corpo, mas lhes dar plena ocasião para desempenhar o seu trabalho. A mente deve ser desafiada, suas energias provadas. Precisamos de homens e mulheres que possam ser vitalizados pelo Espírito de Deus para realizarem uma obra completa sob a direção do Espírito. Mas essas mentes devem ser cultivadas, empregadas, não ser preguiçosas nem aniquiladas pela inação. Justamente assim desejam-se homens, mulheres e crianças que trabalham a terra e usem seu tato e habilidade, não com o consentimento de serem servis, mas de estarem fazendo justamente um trabalho tão nobre como o que Deus deu a Adão e Eva no Éden, os quais gostavam de ver os milagres operados pelo divino lavrador. O agente humano planta a semente, e Deus a rega e faz seu sol brilhar sobre ela, e para cima salta o pequenino rebento. Eis a lição que Deus nos dá concernente à ressurreição do corpo e à reforma do coração. Pelo desenvolvimento do que é terreno, devemos aprender coisas espirituais. Educação e amanho do solo. Não devemos ficar aturdidos nem desanimados quanto às coisas temporais devido a falhas aparentes, nem devemos ficar desalentados pela demora.
Devemos trabalhar no solo com alegria, esperança e gratidão, crendo que a terra conserva em seu seio ricas provisões para o fiel obreiro entesourar, mais ricas que ouro ou prata. A esterilidade que lhe é atribuída é falso testemunho. Com um cultivo próprio e inteligente, cederá a terra seus tesouros para o benefício do homem. As lições espirituais a serem aprendidas não são de ordem inferior. As sementes da verdade semeadas no solo do coração não serão todas perdidas, mas brotarão primeiro a erva, depois a espiga e então o grão na espiga. No princípio, disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto. Deus criou a semente como criar a terra, pela palavra divina. Devemos exercer nossas faculdades de raciocínio no cultivo da terra e ter fé na palavra de Deus que criou o fruto da terra para o serviço do homem. O cultivo de nossas terras requer o exercício de todas as energias do cérebro e tato que possuímos. As terras ao nosso redor testificam da indolência do homem. Esperamos despertar para a ação os sentidos adormecidos. Esperamos ver fazendeiros inteligentes que sejam recompensados por seu ardoroso labor. A mão e o coração devem cooperar, pondo em operação planos novos e sensatos no cultivo do solo. Temos visto aqui as gigantescas árvores derribadas e desarraigadas. Temos visto a relha do arado enterrada no solo, abrindo profundos sulcos para o plantio de árvores novas e a semeadura da semente. Aprendem os estudantes o que significa arar e que a enxada e a pá, o ancinho e a grade são todos implementos de indústria honrosa e útil. Frequentemente cometer-se-ão erros, mas o erro jaz muito perto da verdade. Aprender-se-á sabedoria pelos fracassos, e a energia que dará lugar a um começo dá esperança de êxito no fim. A hesitação atrasará as coisas, a precipitação igualmente as retardará, mas todas servirão de lição se os agentes humanos assim o quiserem. Na escola que aqui é iniciada em Curambong, procuramos ter verdadeiro êxito nos ramos agrícolas, combinados com o estudo das ciências. Pretendemos que este lugar seja um centro do qual irradie a luz, precioso conhecimento avançado que resulte em serem trabalhadas terras incultas, de modo que montanhas e vales floresçam como a rosa. Tanto para as crianças como para os homens, o trabalho combinado com o esforço mental dará uma espécie certa de educação completa. O cultivo da mente trará tato e novos incentivos para o cultivo do solo. Haverá uma nova apresentação de homens como ganhadores de pão, que possuem uma habilidade educada e treinada para trabalhar o solo com vantagem. Sua mente não será sobrecarregada e forçada ao máximo com o estudo das ciências. Tais homens demolirão o tolo sentimento que tem prevalecido com relação ao trabalho manual. Emanar-se-á uma influência não em oratória altissonante, mas uma real inspiração de ideias. Veremos agricultores que não são grosseiros, ásperos e indolentes, descuidados com o vestuário e a aparência de seus lares. Antes porão gosto em suas casas. Os quartos serão ensolarados e convidativos. Não veremos tetos enegrecidos, cobertos de panos cheios de pó e sujeira. A ciência, a engenhosidade e a inteligência manifestar-se-ão no lar. O cultivo do solo será considerado elevado e enobrecedor. A religião pura e prática se manifestará em tratar a terra como a casa do tesouro de Deus. Quanto mais inteligente se torna o homem, tanto mais dele deve irradiar a influência religiosa. E o Senhor deseja que tratemos a terra como um tesouro precioso que nos foi emprestado em confiança. Menos do próprio eu. Granville, Austrália, 13 de setembro de 1895. Certamente deve haver uma mudança em nossos ministros. Tanto no coração como no caráter deve haver mais de Cristo e menos de si mesmo. Devemos ser representantes do nosso Senhor.
Os que têm tido grande luz e preciosas oportunidades são responsáveis diante de Deus que a cada homem tem dado o seu trabalho. Nunca devem trair o sagrado depósito, mas verdadeiramente devem ser a luz do mundo. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Eis uma linguagem que exprime seu espírito para com um povo corrupto e idólatra. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como faria como Admar? Te poria como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acendidos. Deve ele abandonar o povo por quem foi feita tal provisão, a saber, o seu Filho único, a expressa imagem de si mesmo? Deus permite que seu Filho seja entregue pelas nossas ofensas. Ele mesmo assume para com o portador de pecados o caráter de juiz, despojando-se das ternas qualidades de um pai. Nisto se recomenda o seu amor da mais maravilhosa maneira para com a raça rebelde, que vista para os anjos contemplarem, que esperança para o homem em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O justo sofreu pelos injustos e levou nossos pecados sobre seu próprio corpo no madeiro. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Como testemunhas escolhidas de Deus, damos nós valor à possessão adquirida de Cristo? Estamos prontos a fazer todo e qualquer sacrifício ao nosso alcance, para nos colocarmos sob o jugo de Cristo, para cooperarmos com Ele e sermos colaboradores de Deus? Todos os que estão passando pela prova de Deus, obedecendo aos seus mandamentos, amam a raça humana que perece como Cristo a amou. Seguem o exemplo de Cristo no trabalho mais fervoroso e abnegado, para buscar nos caminhos e valados os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, a todos dar a mensagem de que são alvo do amor especial e do cuidado protetor de Cristo. Trabalho para todos. Tão grande é a cegueira natural e a ignorância dos homens com relação a Deus e ao Salvador, que todo aquele que ama Jesus pode encontrar um trabalho a fazer. Nenhum dos que tem verdadeiro amor a Cristo permanecerá indiferente e indolente. Há uma assinalada diferença entre o caráter e a vida dos que são obedientes a todos os mandamentos de Deus e a dos que são desobedientes. Os pais não têm reprimido o egoísmo de seus filhos. A condescendência própria tem sido objeto de procura. Servindo a si mesmos, multidões estão jungidas em servidão a Satanás. São escravos de seus próprios impulsos e paixões que estão sob o domínio do maligno. Ao chamá-los para o seu serviço, Deus lhes oferece a liberdade. A obediência a Deus é liberdade da escravidão do pecado, livramento das paixões e impulsos humanos. Mas temos de enfrentar e contender com homens que empregam todas as suas forças em caluniar os que são leais a Deus. Sua inteligência e a razão que Deus lhes deu são dedicadas a fazer parecer que a obediência aos mandamentos de Deus é um serviço fastidioso. Mas os que advogam os reclamos da lei de Deus testificam: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O Senhor apresenta a verdade em contraste com o erro, apresentando também o resultado certo de aceitar a verdade, a experiência que sempre segue a obediência voluntária. É paz e descanso. A obra que está diante do servo de Deus é apresentar a Jesus. A obra dos ministros de Cristo é lançar sua alma em defesa sobre os seus méritos. Os homens que se desviam do caminho da obediência e fazem da transgressão à lei de Deus uma virtude, estão sob a inspiração do arqui-enganador. São cegados pelo seu poder. Precisam ter diante de si uma apresentação do que a verdade pode fazer no sentido de habilitar os homens a conservar um temperamento semelhante ao de Cristo quando tentados a se tornarem imperiosos e impacientes.
Desejam os inimigos da verdade provocar os que ensinam os obrigatórios reclamos da lei de Deus. Se da nossa parte houver represália, as hostes de Satanás triunfam. Ele encontrou um ponto fraco na armadura. Pela sua atitude mesquinha, procuram os agentes de Satanás tentar os advogados da verdade a dizer e fazer coisas que não sejam recomendáveis. Como tratar a oposição? Boa percepção, uma nobreza de alma devem ser alimentadas. O espírito de verdade e justiça deve dominar o nosso comportamento, as nossas palavras e nossa pena. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se o ministro, ao estar perante a congregação, vir um sorriso incrédulo na face dos oponentes, seja ele como quem não vê. Se alguém for tão indelicado que ria e olhe com desprezo, nem pela voz nem pela atitude reflita o ministro o mesmo espírito. Mostrai que não manejais tais armas. A pena frequentemente escreve palavras cortantes, e ao repetir as declarações dos advogados do erro, às vezes nossos irmãos fazem circular o erro. Isso é errado. Apresente vossa pena verdade avançada. O Espírito Santo não trabalha com homens que gostem de ser mordazes e críticos. Este espírito tem sido alimentado em enfrentar contendores. E alguns têm formado o hábito de provocar combate. Nisto, Deus é desonrado. Segurai os dardos aguçados, não aprendais na escola de Satanás os seus métodos de guerra. O Espírito Santo não inspira as palavras de censura. Diante de nós está um tempo de tribulações, e toda alma honesta, que não tem tido a luz da verdade, tomará então posição ao lado de Cristo. Os que creem na verdade devem converter-se de novo cada dia. Então serão vasos de honra. A devida maneira de enfrentar os opositores. Não repitais as palavras de vossos opositores, nem com eles entreis em controvérsia. Não enfrentais meramente os homens, mas a Satanás e seus anjos. Cristo não apresentou injuriosa acusação contra Satanás concernente ao corpo de Moisés. Se o Redentor do mundo, o que entendia as artes perversas e enganosas de Satanás, não ousou apresentar contra ele injuriosa acusação, mas com santidade e humildade disse: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Não será prudente seus servos seguirem-lhe o exemplo? Tomarão os seres humanos uma atitude que Cristo evitou porque esta ofereceria a Satanás ocasião para perverter, deturpar e falsificar a verdade? Observações pessoais devem ser evitadas. Neste período da história do mundo, temos um trabalho demasiado grande para começar. Uma nova espécie de guerra no sentido de enfrentar o poder sobrenatural dos agentes satânicos. Devemos pôr de lado as observações pessoais, embora sejamos tentados a tirar vantagem de palavras ou ações. Na paciência devemos possuir as nossas almas. Irmãos, tornai manifesto que estais inteiramente do lado do Senhor. Deixai que a verdade da santa palavra de Deus revele a transgressão e o pecado e manifeste o poder santificador da verdade no coração humano. Um espírito arrogante não deve ter lugar para corromper a obra de Deus. Todo momento que temos o privilégio de comungar com Deus, temos razões para lhe ser gratos. Todos os dias há necessidade de contrição, e o Senhor declara a grande vantagem de todo aquele que humilhar seu coração e se esconder em Jesus. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deixai que os que odeiam a lei do Senhor se enfureçam e vertam seus anátemas contra aqueles que têm a coragem moral de receber e viver a verdade. O Senhor é a nossa força. Para nós é seguro não exaltar o eu, mas deixar o Senhor operar sua vontade em nós e por nós. Conservemos um espírito contrito e humilde, que o Senhor reavivará. O valor do conselho e do aviso. O amor próprio e o louvor próprio certamente suscitarão no coração o ressentimento contra qualquer pessoa que se aventure a objetar o procedimento de alguém. Tudo o que se assemelha a conselho ou aviso é recebido com indignação, como se visasse machucar e ferir. Esse espírito acariciado levará a numerosos males. Ninguém se aventurará a vos dizer quando errais, porque a pessoa fiel será considerada inimiga. Assim é morta a bondade que deve existir entre os irmãos na fé, devido a desconfiar a interpretação dada aos avisos feitos no temor de Deus. Salientam-se indevidamente palavras, a imaginação exagera o assunto e cria a alienação. Não obstante, não devemos permitir que um irmão sofra injustiça. A presunção deve ser vencida. O amor aos aplausos deve ser visto como uma cilada. Sempre há perigo de cometer erros crassos pelo conceito de nossa própria sabedoria e nossas próprias qualificações. Apresentem essas qualificações o verdadeiro valor e elas serão apreciadas. O espírito de união e igualdade entre os obreiros. É-me solicitado pelo Espírito de Deus que aconselhe aos meus irmãos que se unam uns aos outros no trabalho. Amai como irmãos, sede piedosos, corteses, verdadeiros como o aço um para com o outro, mas subjugai esse sentimento de superioridade sobre os vossos irmãos ministros, que leva a pessoa a sentir que não se pode unir aos outros no trabalho. Nenhum homem deve achar que ele deve fazer todo o trabalho. Por mais experiente ou bem qualificado que seja, há necessidade de que outros talentos se unam ao seu. É um erro pensar que a linha de pensamentos de um homem realize a obra em favor de todos os corações num serviço religioso. Necessitam-se homens de diferentes mentalidades, homens cujo coração seja eternamente impelido para ganhar almas. Diferentes métodos de trabalho são realmente essenciais na disseminação da semente da verdade e no fazer a colheita. Frequentemente se dá o caso de homens da mais humilde habilidade alcançarem corações que se têm tornado endurecidos contra o trabalho de outro homem. Há necessidade de muita oração. Aproximar-se de Deus em comunhão significa aproximar-se Deus da alma que o está buscando. Deve haver maior consagração do coração e da vida ao serviço de Deus. Conselho mútuo. Temos diante de nós a maior das obras. O perigo que ameaça a nossa atividade e que se demonstrará nossa ruína caso não seja visto e vencido é o egoísmo. Dedicar a mais elevada estima aos nossos planos, nossas opiniões e nossos trabalhos e agirmos independentemente de nossos irmãos. Aconselhai-vos mutuamente, têm sido as palavras frequentemente repetidas pelos anjos. Satanás se pode dirigir através da mente de um homem para desviar as coisas de seu devido canal. Pode ter êxito com dois que veem as coisas pela mesma luz, mas com várias mentes reunidas há maior segurança contra seus ardis. Haverá maior probabilidade de que cada plano seja visto de todos os lados, cada avanço estudado com maior cuidado, para que não haja possibilidade de entrar num empreendimento que traga confusão, perplexidade e derrota à obra em que estamos empenhados. Na união há força, na divisão há fraqueza e derrota. Deus está conduzindo um povo e o está preparando para a trasladação. Estamos nós que desempenhamos uma parte nesta obra, firmes como sentinelas de Deus. Estamos unindo as nossas forças. Desejamos tornar-nos servos de todos. Estamos imitando o grande modelo. Métodos apropriados de trabalho.
A verdade não pode ser introduzida de qualquer maneira casual entre o povo de cor, nem podem conselhos ser dados aos crentes e aos que ensinam a verdade para serem presunçosos. Quando chegar dos estados do sul, o tempo de fazer como fizeram os 3 heróis dignos que recusaram prostrar-se ante a imagem de Nabucodonosor, apresentará esse tempo decisões em favor ou contra os mandamentos de Deus. Não há necessidade de fechar inteiramente o nosso próprio caminho. Tornar-se-á cada vez mais difícil trabalhar nos muitos campos que ainda não foram tocados. Nosso método é: não torneis proeminentes os aspectos objetáveis de nossa fé, que batem muito decididamente contra as práticas e costumes do povo, até que o Senhor lhe dê uma boa oportunidade de conhecer que somos crentes em Cristo, que cremos na divindade de Cristo e em sua preexistência. Demoremos sobre o testemunho do Redentor do mundo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Há necessidade de cuidar estritamente com a palavra que a pena traça no papel. O Senhor nos ajude a aprender na escola de Cristo a sua mansidão e humildade. Se a majestade do céu cuidou de cada uma de suas palavras para não instigar o espírito de Satanás e dos anjos caídos, quanto mais cuidadosos devemos nós ser em todas as coisas. Princípios corretos. Devo falar aos meus irmãos de perto e de longe. Não posso calar-me. Eles não estão trabalhando sobre princípios corretos. Os que estão em posições de responsabilidades não devem achar que sua importante posição os torna homens de juízo infalível. Todas as obras dos homens estão sob a jurisdição do Senhor. Será perfeitamente seguro ao homem considerar que no Altíssimo há conhecimento. Os que confiam em Deus e em sua sabedoria e não na sua própria, estão andando em caminhos seguros. Nunca julgarão estarem autorizados a amordaçar a boca do boi que trilha o grão. E quão ofensivo é aos homens controlarem o agente humano que está em associação com Deus e a quem o Senhor Jesus tem dito: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. É nosso dever ampliar o trabalho. Ponham-se a trabalho forças para limpar novo terreno e estabelecer novos e vivos interesses onde quer que se encontre uma brecha. Aprendam os homens a orar fervorosamente, breve e diretamente ao ponto. Aprendam a falar no Salvador do mundo, a elevar cada vez mais alto o homem do Calvário. Transplantem as árvores de seu viveiro densamente plantado. Deus não é glorificado na centralização de tão imensas vantagens em um único lugar. Precisamos de sábios jardineiros que transplantem as árvores para diferentes localidades e lhes deem vantagens pelas quais possam crescer. É um dever positivo ir a regiões de além, arregimentai obreiros que possuam um verdadeiro zelo missionário e deixai-os sair para difundir a luz e o conhecimento tanto perto como longe. Levem eles os vivos princípios da reforma de saúde às comunidades que em grande escala ignoram o que devem fazer. Homens e mulheres ensinem esses princípios às classes que não têm as vantagens do grande sanatório de Battle Creek. É fato que a verdade do céu chegou ao conhecimento de milhares de pessoas pela influência do sanatório. No entanto, há um trabalho a fazer que tem sido negligenciado. Somos encorajados ao vermos a obra que se está fazendo em Chicago e em alguns outros lugares. Mas, anos atrás, a grande responsabilidade que se centralizava em Battle Creek já devia ter sido distribuída. O povo está sendo animado a se centralizar em Battle Creek e dão dízimo e exercem sua influência para a edificação de uma moderna Jerusalém que não é segundo a ordem de Deus. Nessa obra, outros lugares são despojados de recursos que deveriam ter. Aumentai, sim, ampliai, mas não num só lugar.
Ide e estabelecei centros de influência em lugares em que nada ou quase nada foi feito. Parti vossa massa consolidada, difundi os salvadores raios de luz e irradiai a luz pelos recantos obscurecidos da terra. Precisa-se fazer um trabalho um tanto semelhante à descrição da águia despertando o seu ninho. Moabe esteve descansando desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vaso para vaso, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. E o mesmo se dá com muitos cristãos que vêm para Battle Creek. Muitos têm um zelo espasmódico, mas é como um meteoro que lampeja através dos céus e se vai. E os próprios trabalhadores de Deus que têm sua causa no coração façam alguma coisa pelo caminho sulino. Não se contentem os despenseiros de Deus com apenas tocá-lo com as pontas dos dedos. Planejem fervorosamente em favor do campo aqueles que têm o coração na obra. Tendes falado a este respeito, mas o que estáis fazendo como mordomos dos recursos de Deus? Tem-nos dado Deus uma obra a fazer? Tem-nos Deus ordenado ir em meio às influências contrárias e converter homens do erro para a verdade? Por que não têm os homens e mulheres que tão frequentemente se reúnem nas grandes assembleias em Battle Creek posto em prática a verdade que ouviram? Se tivessem comunicado a luz que haviam recebido, que transformação de caráter teríamos visto? Para cada graça comunicada, teria Deus dado graça. O trabalho que por eles se tem feito não tem sido apreciado como deveria, senão teriam saído para os lugares obscurecidos da terra e difundido a luz que Deus sobre eles tem derramado. Teriam dado ao mundo a mensagem da justiça de Cristo pela fé, e sua própria luz se teria tornado cada vez mais clara, pois Deus teria trabalhado com eles. Muitos têm descido no erro à sepultura, simplesmente porque aqueles que professavam a verdade têm deixado de comunicar o precioso conhecimento que receberam. Se a luz que tem brilhado com superabundância em Battle Creek tivesse sido irradiada, teríamos visto muitos despertarem para se tornarem colaboradores de Deus. O mal dos sermões cumpridos. Prezado irmão, aqueles que vão ser porta-vozes de Deus devem saber se seus lábios foram tocados pela brasa viva do altar e apresentar a verdade numa demonstração do Espírito. Mas discursos compridos são exaustivos para o orador e exaustivos para os ouvintes que têm de ficar sentados tanto tempo. A metade da matéria apresentada seria de maior benefício para o ouvinte do que a grande quantidade entornada pelo orador. O que é apresentado na primeira hora tem muito mais valor se o sermão termina aí do que as palavras que são proferidas na meia hora adicional. Há um sepultamento na matéria já apresentada. A miúde me tem sido revelado o assunto de que nossos ministros cometiam o erro ao falarem tanto que apagassem a primeira impressão forte exercida nos ouvintes. Tão grande quantidade de matéria é apresentada que provavelmente não podem reter ou digerir e tudo parece confuso. Tenho conservado isto diante dos meus irmãos do ministério e lhes tenho rogado que não se alonguem em seus discursos. Algum melhoramento já se obteve nesse terreno com os melhores resultados, mas alguns discursos têm passado de uma hora. Quando estava na América, foi-me comunicada luz no período da noite quanto a vós. Havíeis falado longamente e ainda julgáveis não haver dito tudo o que queríeis e estáveis pedindo mais um pouco de tempo. Alguém com dignidade e autoridade levantou-se diante de vós enquanto estáveis num púlpito e disse: destes ao povo uma boa porção de matéria a considerar. A metade do que tendes dado seria muito mais proveitosa do que o todo. Uma vez revigorada pelo Espírito Santo, deve exercer impressão sobre o ouvinte humano. O Espírito Santo trabalha com o homem, mas se houver pontos vitais a salientar e que são essenciais para o ouvinte levar consigo, uma multidão de palavras apaga esta forte impressão ao derramar no vaso mais do que este pode conter, e assim muito esforço é perdido. Reservar a outra metade para apresentar quando a mente estiver tão fresca que a possa receber, será juntar os fragmentos para que nada se perca. A verdade é um poder precioso e vitalizador. É a entrada da palavra que dá luz e sabedoria aos simples.
A verdade deve ser apresentada de maneira clara, vigorosa e incisiva, para que possa impressionar o ouvinte. Quando a verdade, em qualquer ramo, é apresentada, é essencial que seja compreendida a fim de que todo o seu precioso alimento, o pão da vida, o maná do céu, seja recebido. Ajunte-se todo o fragmento para que nada se perca. Na apresentação da verdade, ao pregar a palavra, é importante que o ouvinte receptivo nada perca. O Senhor Jesus é representado pelo Espírito Santo e está procurando conseguir admissão à mente, vindo convicção ao coração e consciência. Mas o efeito da matéria excessiva é prejudicial, oblitera a impressão anteriormente feita. Falai pouco e criareis o interesse de ouvir muitas vezes. É especialmente uma verdade que temas novos e surpreendentes não devem ser apresentados ao povo de maneira demasiadamente longa. Em cada sermão feito seja aplicada uma verdade ao coração, para que todo aquele que ouvir entenda e para que homens, mulheres e jovens se possam tornar vivos para Deus. Procurai levar todos, do menor ao maior, a examinar a palavra, pois o conhecimento de sua glória deve encher a terra como as águas cobrem o mar. Conhecer a Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Estas preciosas palavras são dirigidas aos que conosco têm obtido fé igualmente preciosa pela justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A fim de reconhecer a grandeza da promessa, devemos saber por conhecimento experimental quem está atrás da promessa. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Qualificativos essenciais para a obra de Deus. Em sua palavra, enumera o Senhor os dons e graças indispensáveis a todos aqueles que estão ligados com sua obra. Ele não nos ensina a passar por alto o conhecimento ou desprezar a educação, pois uma vez controlada pelo amor e pelo temor de Deus, é a cultura intelectual uma bênção. No entanto, não é ela apresentada como requisito mais importante para o serviço de Deus. Jesus deixou de lado os sábios de seu tempo, os homens de educação e posição, por serem tão orgulhosos e presumidos em sua alardeada superioridade que não podiam simpatizar com a humanidade sofredora e tornar-se colaboradores do homem de Nazaré. Em seu fanatismo, desdenhavam ser ensinados por Cristo. O Senhor Jesus quer que os homens ligados à sua obra a apreciem como sagrada. Então poderão eles cooperar com Deus. Poderão ser canais livres pelos quais sua graça poderá fluir. Os atributos do caráter de Cristo só poderão ser comunicados àqueles que não confiam em si mesmos. A mais elevada educação científica não pode por si mesma desenvolver caráter semelhante ao de Cristo. Os frutos da verdadeira sabedoria só vêm de Cristo. Todo obreiro deve provar suas próprias habilitações pela palavra de Deus. Tem os homens que lidam com coisas sagradas, claro entendimento, correta percepção das coisas de interesse eterno? Consentirão em ceder à operação do Espírito Santo? Ou permitem a si mesmos serem controlados por suas próprias tendências hereditárias e cultivadas? A todos convém examinar-se para ver se estão na fé. Posição e responsabilidade. Os que ocupam posições de confiança na obra de Deus sempre devem ter em mente que estas posições envolvem grande responsabilidade. Correta realização da solene obra para este tempo e a salvação das almas que conosco de qualquer modo se associam dependem em grande parte de nossa condição espiritual. Devem todos cultivar um vivo senso de sua responsabilidade, pois seu próprio bem-estar presente e seu destino eterno serão decididos pelo Espírito que alimentam.
Se o eu estiver entretecido no trabalho, é como se oferecesse fogo estranho em lugar do sagrado. Tais obreiros incorrem no desagrado do Senhor. Irmãos, retirai vossas mãos da obra, a menos que possais distinguir o fogo sagrado do comum. Nem todos os que figuram como homens representativos são cavalheiros cristãos. Prevalece o espírito de procurar o domínio sobre os outros. Os homens se consideram autoridade, exprimem suas opiniões e passam resoluções acerca de questões das quais não têm nenhum conhecimento experimental. Alguns dos que estão ligados à casa publicadora DI passam pelo escritório falando com diferentes pessoas, dando as instruções que supõem próprio darem, quando não compreendem aquilo de que estão falando. Injustiça e desonestidade. Grande injustiça e mesmo desonestidade têm sido cometidas nas reuniões administrativas ao levar as questões àqueles que não têm uma experiência que os capacite a serem juízes competentes. Nas mãos de homens têm sido colocados manuscritos para serem submetidos à crítica, quando os olhos do seu entendimento estavam tão cegados que eles não podiam discernir a importância espiritual do assunto de que estavam tratando. Mais do que isto, não tinham verdadeira noção de confecção de livros. Nem tinham estudo nem prática no ramo das produções literárias. Homens se têm arvorado em juízes de livros e manuscritos neciamente colocados em suas mãos, quando deveriam ter recusado tal incumbência. Ter-lhes-ia sido honesto apenas dizer: nunca tive experiência neste ramo de trabalho e certamente cometeria uma injustiça para comigo mesmo e para com os demais se desse minha opinião. Desculpai-me, irmãos. Em vez de instruir aos outros, necessito de que alguém me ensine. Mas isto estava longe de sua cogitação. Exprimiam-se livremente sobre assuntos de que nada sabiam. Algumas conclusões têm sido aceitas como sendo a opinião de homens sábios, quando eram simplesmente opinião de neófitos. Chegou o tempo em que, em nome de Deus e na sua força, deve a Igreja agir para o bem das almas e para a honra de Deus. A falta de uma fé firme e de discernimento nas coisas sagradas deve ser considerada suficiente para excluir qualquer homem de ligação com a obra de Deus. Assim também, a condescendência com um temperamento voluntarioso, um espírito áspero e despótico, revela que seu possuidor não deve ser colocado onde seja levado a decidir questões de peso que afetam a herança de Deus. Um homem impetuoso nenhuma parte deve desempenhar no trato com a mente humana. Não se lhe deve confiar o ajuste de questões que se relacionam com aqueles que Cristo comprou por um preço infinito. Se puser a manejar homens, ferir-lhes-á e magoará a alma, pois não tem o fino tato, a delicada sensibilidade comunicados pela graça de Cristo. Seu próprio coração precisa ser abrandado, subjugado pelo Espírito de Deus. O coração de pedra não se tornou um coração de carne. Todos devem representar a Cristo. Todos os que assim falsamente representam a Cristo estão imprimindo um molde errado à obra, pois encorajam os que com eles estão ligados a fazerem o mesmo. Por amor de sua alma, por amor àqueles que correm o risco de sua influência, devem eles resignar sua posição, pois no céu aparecerá o registro de que o obrador do mal tem em suas vestes o sangue de muitas almas. Ele fez com que alguns ficassem exasperados de tal modo que abandonaram a fé. Alguns se têm imbuído dos seus próprios atributos satânicos, sendo impossível avaliar o dano a eles causado. Somente aqueles que manifestam que seu coração está sendo santificado pela verdade devem ser mantidos em posições de confiança na obra do Senhor. Considerem todos que, seja qual for a sua ocupação, devem representar a Cristo. Com firme propósito, procure cada homem ter o Espírito de Cristo. Especialmente devem os que aceitaram a posição de diretores ou conselheiros sentir que deles se requer que, em todos os sentidos, sejam cavalheiros cristãos. Embora no trato com outros devamos ser sempre fiéis, não devemos ser rudes. As almas com que temos de lidar são a possessão adquirida do Senhor, e não devemos permitir que nenhuma expressão precipitada, arrogante, escape dos lábios.
Irmãos, tratai os homens como homens, não como servos mandados de uma parte para outra a vosso bel prazer. O que condescende com o espírito áspero e altivo, melhor seria que se tornasse um guardador de ovelhas, como Moisés, e assim aprendesse o que significa ser um verdadeiro pastor. Moisés alcançou no Egito a experiência de poderoso estadista e de líder dos exércitos, mas não aprendeu ali as lições essenciais à verdadeira grandeza. Necessitava ele de experiência em deveres mais humildes para se poder tornar alguém que assume cuidados, terno para com todo ser vivente. Ao cuidar dos rebanhos de Jetro, foi sua simpatia atraída para as ovelhas e cordeirinhos, e aprendeu a guardar essas criaturas de Deus com mais terno cuidado. Embora sua voz nunca pudesse se queixar de maus tratos, assim mesmo a atitude deles muito poderia demonstrar. Deus cuida de todas as criaturas que ele fez. Ao trabalhar para Deus nessa humilde posição social, Moisés aprendeu a ser para Israel um terno pastor. Confiar em Deus. O Senhor quer que aprendamos também uma lição da experiência de Daniel. Muitos há que se poderiam tornar homens poderosos, se como este fiel hebreu confiassem em Deus quanto à graça para serem vencedores e a força e eficiência em seus labores. Daniel demonstrou a mais perfeita cortesia, tanto para com os mais velhos como para com a juventude. Permaneceu como uma testemunha de Deus e procurou tomar tal atitude que não se precisasse envergonhar por lhe ter o céu ouvido as palavras ou contemplado as obras. Ao se exigir de Daniel que participasse do fausto da mesa do rei, não se encolerizou nem exprimiu a determinação de comer e beber como lhe agradasse. Sem falar uma palavra de desafio, levou a questão a Deus. Tanto ele como seus companheiros buscaram a sabedoria do Senhor, e ao saírem da fervorosa oração, sua decisão estava feita. Com verdadeira coragem e cortesia cristã, Daniel apresentou o caso ao oficial sob cujo cuidado estavam, pedindo que lhes fosse concedido ter um regime simples. Sentiram esses jovens que seus princípios religiosos estavam em jogo e confiavam em Deus, a quem amavam e serviam. Foi-lhes concedido o que pediram, pois haviam alcançado graça para com Deus e os homens. Homens em toda posição de confiança precisam tomar seu lugar na escola de Cristo e atender à injunção do grande Mestre. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não temos desculpas por manifestar um único traço errado de caráter. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em vosso trato com outros, seja o que for que virdes ou ouvirdes e que necessite ser corrigido, ide primeiro ao Senhor à procura de sabedoria e graça, para que ao tentardes ser fiéis, não sejais rudes. Pedi-lhe que vos dê a docilidade de Cristo. Então sereis leais ao vosso dever, leais à vossa posição de confiança e fiéis a Deus, um mordomo fiel que vence as tendências para o mal, naturais ou adquiridas. Ninguém, a não ser um cristão de todo o coração, pode ser um cavalheiro perfeito. Mas se Cristo estiver habitando na alma, seu Espírito se revelará nas maneiras, nas palavras e nas ações. A delicadeza e o amor nutridos no coração serão demonstrados em abnegação e verdadeira cortesia. Tais obreiros serão a luz do mundo. A necessidade de discernimento espiritual. No Vapor Alameda, em alto mar, 17 de novembro de 1891. A redenção faz parte da natureza divina. É prerrogativa de Deus ter de reconstruir, não de destruir. O Filho de Deus foi dado para morrer antes da fundação do mundo. A existência do pecado é inexplicável, portanto, nenhuma alma sabe o que Deus é enquanto não se vê a luz que se reflete da cruz do Calvário, e na amargura de sua alma detesta-se a si mesmo como um pecador. Quando sua alma clama em grande necessidade por um Salvador que perdoa os pecados, então Deus é revelado como misericordioso, pleno de compaixão, perdão e amor, longanimidade e paciência.
Como membros da Igreja, se fiéis, somos individualmente servos de Jesus Cristo, colaboradores de Deus. Quando alguém é machucado pelo inimigo e ferido e comete erro, como fiéis e leais ao Mestre, como obreiros de Deus, devemos empenhar-nos no trabalho missionário mais próximo de nós. Devemos trabalhar para curar e não para arruinar e destruir. A esperança que temos em Cristo deve-se a sermos pecadores. Temos direito de reclamar um Salvador. Então, quando houver em qualquer de nossas instituições associados conosco aqueles que erram, nenhum homem desempenha a função de acusar, condenar e destruir como se fosse infalível. É obra do cristão corrigir, restaurar, curar. Esse processo curador salva muita alma e oculta uma multidão de pecados. Deus é amor. Deus em si mesmo, em sua essência, é amor. Ele faz o melhor daquilo que parece ser um dano, não dando a Satanás a ocasião de triunfar por fazer com que o mal apareça e expor nossas fraquezas aos nossos inimigos. O mundo não deve ser introduzido na igreja e com ela casar-se, formando um laço de união. Por esse meio tornar-se-á a igreja verdadeiramente corrupta e, como foi declarado em Apocalipse, coito de toda ave imunda e aborrecível. A influência da união com os mundanos. Pela associação com o mundo, tornar-se-ão nossas instituições sem conteúdo, indignos de confiança, porque a esses elementos mundanos introduzi-los e colocá-los em posições de responsabilidade são vistos como professores que devem ser respeitados em sua posição de educar, dirigir e oficiar, quando é certo serem manejados pelo espírito e poder das trevas. De modo que não se torna distinta a demarcação entre aquele que serve a Deus e aquele que o não serve. Por Cristo é dada a parábola relativa ao campo, em que se supunha haver sido semeado puro trigo, mas as pessoas encarregadas olham esse campo com desapontamento e perguntam: não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? O dono da vinha respondeu: o inimigo é quem fez isso. Acusador dos irmãos. Assim me foi apresentado com relação ao retiro rural de saúde. Tive uma mensagem de advertência. Falei com fervor e sei que o Senhor pôs o seu Santo Espírito sobre mim, enquanto eu apresentava o perigo da associação com o mundo e do amor a ele. O mundano está sempre à espreita para criticar e acusar os que servem a Deus. Isto se revelará na queixa impertinente de professos cristãos que nunca foram transformados pela graça de Jesus Cristo. São inimigos mortais dos que creem. Desprezam o sábado do 4º mandamento, e se puderem fazer parecer que os que se estão esforçando por obedecer aos mandamentos de Deus são faltosos, lançou Satanás seus dardos. E agora, o que mais? Ele demonstrou seu poder acusador, mas seus cruéis dardos pouco mal farão se os cristãos professos permanecerem fiéis às palavras de Cristo e forem obradores de sua palavra e não somente ouvintes. Aqueles a quem se fazem tais queixas estão na obrigação para com Jesus Cristo de amar, respeitar e ser fiéis mutuamente àqueles que estão unidos a Cristo na comunhão da Igreja. Unir-se ao elemento que acha faltas, ser acusadores dos irmãos, receber o vitupério que eles põem à vossa parte, é secundar a obra do inimigo colocando-vos em suas mãos para tornar a sua obra um êxito. Por que Cristo foi odiado? Apresentei diante dos ouvintes a questão de que Jesus, o Senhor da vida e da glória, foi crucificado para agradar a maldade dos judeus, porque os princípios que ele apresentava não coincidiam com suas próprias ideias e com seus ambiciosos alvos. Ele condenava todo o engano, toda a subreptícia obra de política para alcançar a supremacia e toda a prática não santificada. Pilatos e Herodes tornaram-se amigos na crucifixão de Jesus Cristo. Agradaram aos judeus em tornar eficaz sua inimizade contra alguém a quem Pilatos declarara inocente. Apresentei-lhes Judas, que traiu seu senhor por uma quantia em dinheiro. Pedro, que o negou em sua humilhação na sala do julgamento. Poucas horas antes havia ele com grande firmeza assegurado a seu mestre que com ele iria até a prisão e a morte, e não obstante a declaração de Jesus de que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes,
Tão confiante em si estava ele que não tomou as palavras de Cristo como verazes e verdadeiras. Quão pouco se conhecia ele! Quão depressa as circunstâncias puseram à prova sua lealdade para com seu mestre. Negou a Jesus na própria hora em que com ele devia ter vigiado em fervorosa oração. Ao ser na sala do julgamento, acusado de ser um dos discípulos desse homem, negou. E na terceira vez em que foi acusado, enfatizou sua negação, jurando e praguejando. Efeito da conversação genuína. Disse Cristo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O olhar de dor e tristeza que Jesus lançou a Pedro não era um olhar sem esperança. Quebrantou o coração de Pedro, que negara seu Senhor. Mas Pedro se converteu, e então, depois da crucifixão e ressurreição de Cristo, quando estava perante os legisladores, ousadamente declarou-se a favor de Jesus e acusou os príncipes com estas palavras: mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida. Aí Pedro se revela um homem inteiramente diferente do Pedro confiante em si mesmo e vangloriador de antes de sua conversão. Apresentei-lhes a voz do mundo, os inimigos de Cristo, dizendo aos seus mensageiros: que não ensinasseis nesse nome e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Teve êxito tal ameaça? Tornou covardes as testemunhas de Cristo? Não, elas proclamaram a mensagem que Deus lhes dera e foram trancados na prisão, mas Deus enviou os seus anjos para os libertar. De noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os trouxe para fora, dizendo: ide, apresentar-vos ao templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Esta voz dos anjos celestes era diretamente oposta à das autoridades, e a qual delas deveriam eles obedecer? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de vossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Então Gamaliel, doutor da lei, pleiteou em favor dos apóstolos, e suas palavras prevaleceram. Bem, esta é uma pequena parte das palavras que o Senhor me deu para falar ao povo. Como tratar os que erram? As palavras que me foram dadas eram daquele caráter que eu sabia necessitar o povo e que os beneficiariam se as ouvissem. Um discurso foi sobre a maneira de tratar aos que conosco se unem na qualidade de igreja, caso errem. Não deviam permitir que sua mente fosse levada à ação pelas palavras dos inimigos do Senhor contra seus filhos. Se queixas, murmurações ou acusações são feitas, devem eles estudar na escola de Cristo quanto ao procedimento que devem seguir para com aqueles de quem se fazem as queixas. Trata do assunto entre ti e ele só, e se não te ouvir, leva então contigo outras 2 ou 3 pessoas, e se a estes não ouvir, dize-o à igreja. Não ameis o mundo. O mundo não tem parte com os crentes nesta hora. Ele não pode discernir os motivos e os princípios que vinculam o povo de Deus em suas relações e trato mútuos. Devemos ser soldados verdadeiros e leais no exército de Jesus Cristo. Todos os seus seguidores devem acompanhar o passo de seu líder. Nunca devem eles revelar seus segredos aos inimigos de Jesus Cristo ou torná-los seus confidentes em relação a seus movimentos ou ao que pretendem fazer em sua linha de ação, pois é uma traição aos sagrados depósitos e dá ao inimigo toda a vantagem. E o conselho do povo de Deus seja dentro do seu próprio grupo. Não devem os inimigos de Cristo ser familiarizados com os seus segredos, ao passo que os filhos de Deus são conservados na ignorância das próprias coisas que deveriam saber. Os segredos do Senhor estão com aqueles que o temem. O mundo é o principal inimigo da religião.
As forças satânicas estão constantemente em operação em todo o mundo, e os que são professos cristãos e todavia associados com o mundo em íntima comunhão, são de tal maneira em espírito, alvos e princípios de ação, que não podem discernir entre o que serve a Deus e o que serve ao mundo. O inimigo trabalha constantemente para empurrar o mundo para a frente, para que seja considerado superior aos que creem em Jesus e procuram ser obradores de sua palavra. Palavras de louvor e lisonja dos mundanos são recebidas como doces manjares, mas o juízo dos que amam essa espécie de alimento está de acordo com a fraqueza que eles demonstram nessa direção. Sua vida espiritual compõe-se justamente da espécie de material de que se alimentam. Sua experiência cristã depende em grande parte da lisonja e da apreciação humana. O temor e o amor de Deus não estão entretecidos em sua experiência. Quão lamentável e triste é ver homens que conheceram algo do Espírito de Deus caírem tão completamente nos braços do mundo que, desviados e influenciados por sua voz, dependam de seus favores para obterem força e êxito. Quão manifestamente estão tais pessoas alienadas de Cristo, quão cheias de confiança própria, quão cheias de jactância e de vaidade, e quão curtos de vista com relação à espiritualidade. Quão pouco do verdadeiro discernimento têm eles para distinguir entre o que é um filho de Deus, herdeiro do reino, e o que é o filho do maligno, que é filho da desobediência e inimigo de Deus. As duas classes. Há somente duas classes em nosso mundo: os que são obedientes a Jesus Cristo, que procuram um mestre para lhe fazer a vontade e trabalham para alcançar a salvação de sua própria alma e a alma de cada um dos que com ele se associam, que mencionam o nome de Cristo, e os filhos da desobediência. Há apenas duas classes em nosso mundo. Então ouvi as palavras daquele que sabe. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. 1 João, capítulo 4, versos 4 e 5. Almas estão sendo enganadas. O temor e o amor de Deus não têm poder controlador. O mundo é o seu senhor e eles procuram alcançar sua enganosa e lisonjeadora miragem. Ouvi aquele que deu sua vida pelo mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele falou como jamais homem algum falara. Todo São João 15 contém uma lição muito importante. Lede-a, obedecei-lhe. De novo ouvi a voz de Deus. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A mistura de crentes com descrentes. Não assine o povo de Deus em qualquer de nossas instituições o armistício com o inimigo de Deus e do homem. O dever da Igreja para com o mundo não é descer às suas ideias e aceitar-lhe as opiniões, as sugestões, mas atender às palavras de Cristo por meio de seu servo Paulo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Isto significa, em sentido especial, o casamento com os incrédulos, mas abrange maior terreno que este. Significa nossos instrumentos ordenados por Deus, em nossas instituições de saúde, em nossos colégios e em nossas casas publicadoras. O assunto é colocado diante de nós em seu devido aspecto. Levanta-se a pergunta: e que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. O que significa isto? As sugestões, as obras más dos filhos da desobediência. Em caso algum deveis contaminar-vos com o espírito ou influência dos descrentes. Temei unir-vos ou ligar-vos em molhos com eles. Temei comunicar os trabalhos ligados com a causa do Senhor aos que nenhuma parte têm com Deus, nem simpatizam com os que amam a verdade de Deus. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Elevo minha voz de advertência contra a mistura em nossas instituições de elementos mundanos com os que creem. Temos de fazer ecoar o sinal de perigo. Se em nossas instituições pessoas são colocadas em posição de responsabilidade, são educadores. Outros são ensinados a ir a estas pessoas em busca de instrução. E isso é uma cilada para o incauto. Suas ideias tornam-se confusas quanto à justiça e à verdade. Eles ouvem a essas pessoas que não têm respeito à verdade, escarnecem e falam disparatadamente da verdade, que devia ser mantida firme e sagradamente como verdade. Quando o trabalho do dia na sexta-feira devia ser planejado com relação ao sábado do Senhor, vê-se a operação de Satanás nesses filhos da desobediência para prolongar o serviço horas sagradas adentro e dar ordens para que aqueles que estão sob sua direção façam trabalho no sábado, e então eles exultam e Satanás triunfa. E quando homens que estão na mais elevada posição de responsabilidade não fazem diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem, evidenciam que seus olhos não são puros para a glória de Deus. Portanto, todo o seu corpo está cheio de trevas. Quando esses homens que estão em autoridade se têm de tal maneira misturado com o espírito dos mundanos, que as palavras de queixa vinda dos lábios destes incrédulos são tidas como verazes e verdadeiras, eles não sabem de que espírito são. Quando incentivam esse espírito e se queixam contra o povo de Deus, demonstram estarem trabalhando do lado do inimigo para deprimir e humilhar aqueles a quem o Senhor ama e mostram que fortalecem as mãos do ímpio que está fazendo má obra. Quando se sentem livres para permitir que os acusadores dos filhos de Deus façam planos para eles contra seus escolhidos, não têm a Cristo a planejar consigo. Tratai com justiça os que erram. Se um dos filhos do Senhor erra, então se os homens que estão em autoridade discernem as coisas espirituais, compreenderão que sua posição não permite a traição de sagrados depósitos de sua parte, e não trairão a causa de Deus entregando-a nas mãos do inimigo. Não serão reticentes para com as próprias pessoas em quem deviam ter confiança, trabalhando em silêncio e segredo e revelando seus planos aos que nenhuma simpatia têm para com o povo escolhido de Deus. Se faz qualquer murmuração contra qualquer dos obreiros de nossas instituições de saúde, sendo estes acusados por incrédulos ou crentes, sejam colocados por todo o estabelecimento cartazes com a seguinte orientação espiritual dada por nosso Mestre Jesus Cristo: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ide aos que se supõem estarem errados, falai com eles não trabalhando com duplicidade e hipocrisia, saudando-os dia a dia com aparente amizade e ao mesmo tempo tramando contra eles em perfeita união com as agências satânicas que operam para desarraigar, para demolir, para remover da instituição aqueles a quem o elemento descrente deseja ver removidos. Enquanto nenhuma palavra é dita aos irmãos na fé para redimi-los, para curá-los se estiverem em erro, e se não estão em erro, para vindicar o direito e fazer a censura a quem ela cabe, aos urdidores de uma má obra, porque Satanás está atrás do cenário. O Senhor censurou os fariseus, assemelhando-os a sepulcros que não aparecem, escondidos da vista, mas cheios de corrupção. O Senhor aborrece todo engano, ocultação e artifício. Essa é a obra de Satanás. A obra de Deus é aberta e franca. Ninguém trabalhará contra um filho de Deus na força do testemunho do inimigo do Senhor e operará à maneira de Satanás, ocultando-se, não obstante sugerindo, instigando, planejando em perfeita união com os inimigos do Senhor. Como pode o universo celestial considerar esta obra clandestina e covarde contra os que amam a Deus e guardam os seus mandamentos? Podem os membros da igreja cometer erros e frequentemente cometer enganos, mas devem ser tratados com bondade, ternamente, como Cristo nos tem tratado. Mas a repreensão de Deus recai sobre todos aqueles que fazem a obra de Deus de maneira enganosa, professando ser amigos de Cristo, mas trabalhando no estilo oculto, nas trevas, contra os que amam a Deus.
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Eis a nossa obra, irmãos, empreendê-la-emos. Tão pouco dela é feito que vem a propósito as palavras da verdadeira testemunha à igreja. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Esse foi o aparecimento de Satanás. Ele enganara essas almas por meio de suas fraudes e artifícios. Agora essas almas se haviam arrependido diante de Deus, e ao lado de seus nomes foi escrito perdão. Satanás os estava acusando de pecado e declarando o seu direito de fazer com eles como lhe agradasse, devido à transgressão que ele as levara a cometer. Mas Jesus contemplou essas almas que nele criam, confiando em sua justiça com a mais terna e amorável compaixão. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele: Tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. Divulgará ao povo de Deus, que está colocado em posições de confiança, as palavras de Satanás contra os filhos de Deus? Procedamos como cristãos fiéis, como o aço de Deus e a sua santa obra, prontos a discernir as armadilhas de Satanás em suas obras ocultas e enganosas, por meio dos filhos da desobediência. Nossas palavras. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: Que temos falado contra ti? Vós dizeis: Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. São essas as palavras dos não consagrados que se estão separando de Deus, cegados pelo inimigo. Não podem discernir os caminhos e obras de Deus. Agora é apresentada a classe oposta. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. Estas palavras não falavam mal dos irmãos ou faziam queixas a Deus, mas eram palavras vindas de corações sinceros. Palavras em que não havia engano, trabalho clandestino nem dolo. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Nossa força em união com Cristo. Possa o Senhor abençoar a seu povo com visão espiritual, para que vejam que os filhos de Deus e o mundo jamais podem fazer sociedade. Todo aquele que for amigo do mundo é inimigo de Deus. Embora todo indivíduo deva trabalhar com Cristo para transformar os filhos das trevas, mostrando-lhes o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, eles não podem ter demasiada simpatia para com os mundanos, em tal escala que lhes emprestem sua influência no sentido de executar suas sugestões para enfraquecer e fazer injustiça aos escolhidos de Deus. Deus não opera desta maneira. Na perfeita e completa união há força. Não nos números, mas na perfeita confiança e união com Cristo. Pode um perseguir a 1000 e 2 pôr em fuga a 10.000. Não formemos laços não santificados de união com os amigos do mundo, pois Deus pronunciou sua maldição sobre todas essas uniões.
Tome o povo de Deus firmemente sua posição em favor da verdade e da justiça. Já vemos as terríveis consequências da união de crentes com descrentes. O resultado é dar-se aos descrentes a confiança que pertence apenas àqueles que amam e reverenciam a Deus. O poder das trevas já colocou seu molde e inscrição sobre a obra que devia permanecer pura, não corrompida pelas astutas ciladas do diabo. Levantamos nossa voz de advertência sobre as atrações sociais das ofertas e engodos mundanos. Guardai distância, não toqueis em coisa imunda. Não sejam as orientações e propostas do mundo dadas ao povo de Deus para dominá-lo. Ai daquele cuja sabedoria não é de cima, mas de baixo. Pelo desejo de alcançar o patrocínio, de obter fama, homens de piedade superficial traem os mais sagrados interesses, pondo-os nas mãos de incrédulos. Nenhum dinheiro seja obtido por estimular ou sancionar qualquer prática impura. Seja a graça de Cristo trazida ao coração, e se os obreiros forem poucos e Deus puder trabalhar com eles em nossas instituições, prevalecerão. Não deve haver poder enganador a operar, pois isso é uma coisa impura. Não deve haver mãos contaminadas. Deus reconhecerá mãos limpas e o coração puro. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo coração é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. A luz da glória de Deus deve incidir sobre nós. Necessitamos da santa unção que vem do alto. Por mais inteligente, por mais letrado que o homem seja, não está ele habilitado a ensinar a menos que se apegue firmemente ao Deus de Israel. Aquele que está ligado com o céu fará as obras de Cristo. Pela fé em Deus terá ele a força para influenciar a humanidade. Procurará as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se o poder divino não for combinado com o esforço humano, eu não daria uma palha por tudo que os grandes homens pudessem fazer. Falta o Espírito Santo em nossa obra. The Review and Herald, 18 de fevereiro de 1890.